Nós estamos recebendo ao vivo, aqui nos estúdios do Balanço Geral, a deputada federal, delegada Catarina Feitosa. Doutora Catarina, obrigado por atender o convite do Balanço Geral. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, meu amigo Fábio Henrique. É sempre um prazer poder estar aqui com você, no seu programa, de uma audiência assim estrondosa. Obrigado. Podendo conversar com você, e conversando com você, eu estou conversando com os nossos sergipanos e sergipanas. O clima está meio quente em Brasília, né? Tá pegando fogo, meu amigo. Quente não, tá pegando fogo. A PEC da blindagem, aliás, eu vou começar por esse assunto. A senhora votou contra, não foi isso? Votei contra a PEC da blindagem. Teve pressão do partido, por exemplo? Eu soube que teve muita pressão dos partidos. Como é que foram os bastidores da votação da PEC da blindagem? Então, Fábio Henrique, eu gostaria de esclarecer aqui a população, porque a gente sabe que política é negociação, tem uma pressãozinha daqui e outra dali, mas eu faço parte de um partido, o PSD, onde o diálogo sempre prevaleceu. A orientação primeira do nosso presidente do partido, Kassab, foi que votássemos contra a PEC da blindagem. Mesmo ele sendo beneficiado pela PEC, porque a PEC beneficiava os presidentes do partido. Então, a indicação primeira do nosso presidente era que votássemos contra a PEC da blindagem. Mas que ele iria liberar o partido, porque parte dos nossos colegas, dos deputados, queriam votar a favor, porque entendiam nisso uma forma de frear o STF, de frear o que se consideram os abusos do STF, enfim, cada um tem a sua justificativa. Eu já estava certa que votaria contra, independente de indicação, independente do que fosse. Faço parte da mesa diretora, você sabe que eu sou terceira secretária da mesa diretora, tem ali Hugo Mota, o nosso presidente, como um amigo, um parceiro, mas mesmo assim eu me posicionei, expliquei os meus motivos. Eu sou delegada de polícia, eu jamais poderia coadunar com uma legislação dessa que protege bandido, porque a verdade é essa, se justifica das mais diversas maneiras, mas isso iria levar o nosso país, se ela continuar, porque eu acredito que no Senado nós vamos conseguir barrar essa PEC. O relator é o senador Alessandro Vieira. Mas ele deve ser amanhã, né? O que ele está anunciando é que amanhã já tem 57 senadores que são contrários, então ela vai morrer na CCJ. Já morre logo na CCJ. A gente tem que matar essa excrescência jurídica. Isso seria uma ameaça muito grande a todos nós brasileiros. E não se trata de prerrogativa. Se trata de você defender o que é errado. Então, você imagine as assembleias legislativas dos estados, a Câmara dos Deputados, o Senado, os presidentes nacionais de partido, poderiam estar aí. Quem é que estaria ocupando essas cadeiras? Crime organizado. O crime organizado iria comprar os seus mandatos, ali permaneceriam. Seria uma grande... Não podia ser investigado. Não poderia ser investigado, então a melhor coisa do mundo é você se manter ali, continuar dominando, né, sua banca, né, a questão do crime organizado, lavando dinheiro através da política e se estabelecer definitivamente na política, nas organizações públicas. Então, é uma ameaça de todas as formas. Eu jamais poderia ser a favor dessa PEC. É até interessante a sua pergunta, porque surgiram comentários, muitos fake news, botaram minha foto dizendo que eu fui a favor da PEC da blindagem, mas está lá, quem quiser conferir o meu voto, pode olhar lá, tem o site, né, tem o portal da Câmara dos Deputados, é muito fácil, didático, pode ir lá olhar. O meu voto foi contrário e será sempre contrário. Da bancada sergipana, 3 deputados votaram a favor. O deputado Rodrigo Valadares, o deputado Agostinho Ribeiro e o deputado Tiago de Joaldo, que depois usou as redes sociais para dizer que errou e pedir desculpas pelo voto que tinha dado. A senhora acredita que as manifestações que aconteceram domingo, elas ajudaram porque Brasília funciona muito na base da pressão popular. Elas ajudaram para sepultar de vez essa PEC? Com certeza. Aquela casa, ela ressoa o que vem das ruas. Não é verdade? Nós somos representantes do povo brasileiro. Então, ela ressoa aquilo que vem da rua das ruas. Então, eu acredito que quando o povo quer, que se une e diz realmente o que ele quer. Olha, isso eu não quero, isso eu quero. Então, faz com que os seus representantes repensem suas atitudes. Revejam aquilo que acreditam
e que deem realmente crédito a quem tem, que é o povo que colocou a gente lá. E eu fiz questão, Fábio Henrique, de publicar nas redes sociais antes da votação, quando ela entrou em pauta, eu já manifestei o meu voto contrário. Inclusive, você perguntou dos bastidores, eu fiz um trabalho intenso dentro da bancada do PSD, com os meus colegas, aqueles que a gente estava ali mais em contato, explicando os motivos pelos quais essa PEC, ela seria, né, sendo aprovada, seria um desserviço para o nosso país, uma aberração para o nosso país, e que a gente não poderia coadunar com isso. Então, mesmo antes da votação, eu já me pronunciei contra. Anistia, a senhora acredita que vota, o relator Paulinho da Força disse que com as novas medidas adotadas pelo governo americano, isso só atrapalha. Aliás, tem um fato interessante, hoje pela manhã o Lula falou na ONU, e foi duro, inclusive, com o presidente americano, né, falando e defendendo a democracia brasileira. E depois o presidente americano falou, e aí o Trump disse que abraçou Lula na ONU e sentiu uma química muito interessante. Eu até achei romântica a declaração do Trump. A anistia, a senhora acredita que vai essa semana ou não? Anistia não, agora não é anistia, agora é dosimetria. A dosimetria das penas. Então, está se negociando isso. Eu não acredito que seja pautado ainda essa semana. Eu acredito que ainda se arrasta para a semana que vem. É uma coisa que eu acho, né? Mas você sabe que ali é uma caixinha de surpresa. De repente pode ser pautada, mas eu acredito que ainda se arraste um pouco, porque é um relatório complexo. O Paulinho... Que não vai agradar a todo mundo. Não vai agradar e é impossível. Jesus Cristo não agradou a todo mundo, não vai ser Paulinho da Força que vai conseguir agradar, nem Catarina Feitosa, nem Fábio Henrique. Então, eu tenho certeza que ele está buscando um relatório, um projeto que pacifique pelo menos o nosso país, que melhore essa questão daqueles que estão condenados, que estão presos já, que já tem algum tempo que estão presos, mas que não participaram ativamente da estruturação dessa loucura, porque não é uma coisa que a gente possa chamar nem de uma coisa de gente sã, que é derrubar um poder estabelecido constitucionalmente. E vamos ver. Vamos sair agora de Brasília e vir para cá, um tema que a gente tem debatido muito aqui. Eu recebi aqui, doutora Catarina, doutor Manuel Costa Neto, não sei se ele foi seu professor, foi meu, e ele foi o juiz da primeira decisão em relação à zona de expansão voltar para São Cristóvão em 1997. E eu perguntei a ele o seguinte: doutor Manuel, como resolve? Porque eu disse até ontem, olha, fazer audiência pública é bacana, se manifestar, tudo isso é bacana, mas o problema está na justiça, é lá que se resolve. E ele me disse o seguinte: para resolver tem que ter uma lei complementar federal. E eu acompanhei nas suas redes sociais que a senhora apresentou essa lei complementar federal. Explique aí para o povo agora de que forma se pode, através dessa lei, resolver definitivamente. Ele até usou uma terminologia interessante. Ele disse: olha, se você fizer um plebiscito, até os coqueiros da zona de expansão querem ficar em Aracaju, quanto mais o povo, né? É verdade. Existe um artigo na Constituição Federal que já diz isso, que essas questões territoriais elas deverão ser resolvidas através de uma lei complementar federal. Essa lei complementar ela tem que trazer a previsão de leis estaduais, aí sim, ela sendo aprovada, os estados eles vão definir os detalhes. Agora, esse projeto de lei que a gente traz complementar, ele traz as linhas gerais do que é necessário e não é específico para Aracaju e São Cristóvão. Ele resolve também esse problema, que é um problema sério, como você mesmo disse, que se arrasta há anos. Desde 1989, que essas áreas elas foram incorporadas por Aracaju e nos idos de 1990 e alguma coisa, né? 94. 97. 97, a primeira decisão e já se começa toda essa insegurança jurídica. Aí você tem problemas com a prestação de serviços, e aí vem toda aquela conversa que você sabe, todos nós sabemos, né? Prestação de serviços prejudicadas, impostos arrecadados que você não sabe para onde vai, a população fica com aquele sentimento de indefinição, eu pertenço ao quê? A Aracaju ou a São Cristóvão? Como é que vai ficar isso? A quem eu recorro se eu tiver um problema aqui na minha área? Então, essa lei complementar ela vai resolver e dirimir problemas no nosso país inteiro.
Existem problemas parecidos com o nosso aqui. Em outros lugares também. Em muitos locais. Demora muito para tramitar? Então, o que é que a gente está buscando? Né? Eu dei entrada ontem, vou me reunir com o nosso presidente lá, com o Hugo Mota, pedindo a ele que a gente consiga o regime de urgência, a urgência, que aí você sabe, depende de assinaturas e a gente vai correr através dos líderes dos partidos. Como é um assunto que não tem, digamos assim, polêmica resolve o problema de muitos lugares, acho que é mais fácil, né? Pois é, não gera nenhum tipo de custo, vamos dizer assim, para o Estado, para a União, né? Então não tem muita celeuma. Existem outros projetos tramitando na casa que tocam nesses pontos, mas assim, coisas muito específicas. Não se trata realmente de uma lei complementar geral que venha traçar de forma técnica, objetiva, os critérios para essas questões serem dirimidas. Perfeito. Ratinho Júnior é candidato a presidente da República pelo seu partido, PSD? Quero eu que seja. O nosso presidente Kassab também quer, mas aí também, agora vamos lá, vamos esclarecer uma coisa. Certo. Também já tem outro, né, na jogada, né? Quem é? Eduardo, né? Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Também já se colocou à disposição, ou seja, o PSD é um partido que tem grandes quadros, grandes nomes. Aliás, a senhora tem uma relação muito próxima com o Kassab, né? Tenho, graças a Deus. Que é o presidente do partido. Tenho. Aliás, há quem diga que é um dos políticos mais inteligentes da política brasileira. Eu digo que ele hoje, na atualidade, ele é o mais capacitado, o mais inteligente em fazer política. Ele é um mago realmente da política, né? Ele consegue, você vê, ele consegue estar lá em São Paulo, ao lado de Tarcísio. Consegue ser secretário de Tarcísio e ter ministro no governo Lula. Realmente pronto, então daí você já disse tudo. É, né? Um homem habilidoso. Agora, delegada, deputada Catarina Feitosa, a senhora conhece Aracaju, eu sei, anda muito em Aracaju. Mas a senhora viu a declaração da prefeita Emília, que quando a senhora reclamou da praça lá, a senhora foi fazer uma filmagem com a estátua de Maria Feliciana e a praça estava muito suja. E um dos nossos colegas de imprensa perguntou à prefeita Emília, ela disse, não, a Catarina precisa andar mais em Aracaju e conhecer mais o que está sendo feito aqui. A senhora não está andando em Aracaju, não? Pois é, quanto mais eu ando, mais decepcionada eu fico com a administração municipal. Infelizmente, eu falo isso com tristeza, juro a você. Eu queria muito que ela tivesse razão, que eu andasse pelas ruas de Aracaju e visse tudo limpinho. Eu saí isso para falar de um problema apenas, que é a limpeza urbana. Eu saí naquele dia da praça, Maria Feliciana, e segui para minha residência, que fica ali no Melício Machado, na Aruana. E fui por aquela orla sul. Sim. Pior que a praça. Sujeira, mato, abandono. Você sente sabe aquela sensação de cidade abandonada? É o que a gente está percebendo em Aracaju. Mas eu espero que isso se resolva, que ela consiga tomar as rédeas da prefeitura, que ela consiga realmente sentar na cadeira e ser a prefeita de Aracaju. Ela não sentou, não? Não, de verdade não. E quem é que está sentado na cadeira dela? Bom, eu não sei, são muitos, porque cada secretaria é uma prefeitura individualizada. É essa sensação que eu tenho e que os aracajuanos têm, que cada secretaria é uma mini prefeitura. Cada secretário manda no seu nicho, um não conversa com o outro e fica aquela confusão, aquela bagunça, aquela história. Vamos tentar fazer isso, vamos ver se dá certo, aí tenta. Não deu certo, volta para trás. Vamos tentar aquilo, não deu certo, volta para trás. Não, isso deu, deixa ali. Então a gente não pode viver nessa incerteza sem ter um planejamento estratégico dentro de uma gestão municipal. Nós temos que saber. A pergunta que eu faço, né, que eu fiz, que não foi respondida até hoje, é o seguinte: aonde a prefeita Emília quer chegar com Aracaju daqui a 3 anos e meio, né? Onde é que ela quer enxergar Aracaju? Qual é o patamar, vamos fazer a pergunta melhor, qual é o patamar que ela quer deixar Aracaju daqui até o final do mandato dela? A gente não sabe, porque um planejamento estratégico ele tem começo, meio e fim. A gente não sabe qual é o começo, não sabe qual é o meio. Existem obras sendo inauguradas, maravilha, mas são obras que foram deixadas ainda pela gestão passada. Fruto do planejamento estratégico, do qual eu fiz parte como vice-prefeita de Aracaju, da gestão passada. O que eu pergunto é o seguinte: quando essas obras acabarem? Quando que foram deixadas? Quais serão as próximas? Quais são as grandes obras, quais são os grandes projetos que a prefeita Emília, que a gestão municipal tem para esse governo? Muito obrigado, viu, doutora Catarina, pela sua vinda aqui aos estúdios do Balanço Geral.
Eu que agradeço, é sempre muito bom estar com você, você simpático, cada vez mais bonitão aí, ó. Magrinho, todo bonito. Passando dos 50, né? É. Porque no Rogério é que não gostou muito dessa última pergunta, né, Rogério? Um abraço para a turma toda que acompanha a senhora que está aqui mesmo. Muito obrigado, um abraço, muito obrigada, pra senhora. meu amigo.